Se você vai fazer a cirurgia de prótese de quadril ou conhece alguém que vai fazer essa cirurgia, vai querer ficar até o final para poder entender como é o processo completo da recuperação da cirurgia. E é natural se perguntar, doutor, como vai ser minha vida depois da cirurgia? Vou sentir muita dor? Quando eu vou poder andar de novo? Quando as minhas atividades vão voltar? Quando eu volto a fazer tudo aquilo que eu fazia antes? Essas são perguntas essenciais e a resposta é que a recuperação não é um evento único, mas sim um processo, uma jornada com etapas bem definidas. Para te ajudar a navegar por esse caminho com mais segurança, eu preparei um diário de recuperação completo. É um guia de semana a semana detalhado para que você saiba exatamente o que esperar depois da sua cirurgia. Vamos junto explicar completamente esse período que gera tanta dúvida e desconfiança. Meu nome é Murilo Almeida e junto com você vou ajudar a acabar com a dor no seu quadril. A nossa jornada começa logo depois da cirurgia, ainda no ambiente seguro do hospital. Eu sei que a palavra cirurgia ela pode trazer apreensão, mas eu quero te tranquilizar. As técnicas cirúrgicas modernas, incluindo a via anterior, que é a via que eu mais utilizo, que é a que permite preservar os músculos e tendões, junto com os protocolos avançados de anestesia, nos permitem um controle da dor muito eficaz hoje em dia. Nas primeiras 24 a 48 horas, o foco total da nossa equipe é o seu conforto. Você vai receber as medicações necessárias, ajustadas para você, para poder controlar qualquer dor ou qualquer desconforto. E além disso, algumas medidas importantes de prevenção de trombose já são iniciadas, como o uso de meias elásticas e a sua movimentação precoce. Isso é crucial para manter a boa circulação e prevenir a trombose venosa profunda, que é um risco que nós levamos muito a sério. E agora uma informação que surpreende alguns pacientes. A mobilização começa cedo, no mesmo dia da cirurgia, dependendo da técnica de anestesia utilizada, a equipe de fisioterapia já vai te ajudar a levantar e dar os primeiros passos em questão de horas. Sim, você ouviu certo. Com o auxílio de um andador ou de muleta, você já começa a caminhar no mesmo dia. E essa mobilização precoce não é só segura, ela é fundamental. Ela ajuda na circulação, previne complicações pulmonares e acelera muito a sua recuperação geral. O curativo que a gente faz em cima da incisão cirúrgica também recebe uma atenção muito especial. Ele vai ser monitorado pela equipe de enfermagem e precisa ser mantido limpo e seco. E antes da alta você vai receber todas as orientações detalhadas sobre como cuidar dele em casa. Normalmente, eu utilizo um curativo especial que permite que você consiga tomar banho, faça suas atividades sem se preocupar em ter que trocá-lo todos os dias. E a alta hospitalar? Geralmente, ela acontece rápido, em menos de 24 horas. Mas para isso, alguns critérios precisam ser atingidos. A sua dor deve estar bem controlada, com medicação, você precisa estar se alimentando bem, conseguindo usar o banheiro sem grande dificuldade e, claro, demonstrando segurança para caminhar. A nossa meta é que você volte para casa o mais breve possível. Chegar em casa é um marco e tanto, porque agora começa a fase de adaptação. É perfeitamente normal sentir algum desconforto, ter um pouco de inchaço na perna operada, mas fique tranquilo, isso faz parte do processo e vai diminuir gradualmente. Os cuidados com a ferida operatória continuam sendo a nossa prioridade. A avaliação diária do curativo, caso ele fique com sujidade ou sangramento, e cuidado para que ele não se descole são essenciais. Você vai continuar usando o andador ou o par de muletas exatamente como foi orientado no hospital. Eu sei que às vezes dá vontade de largar logo, mas respeite essa fase. Para que você solte o apoio, você tem que estar muito confiante. As medicações prescritas são as suas aliadas na sua recuperação. Analgésicos para dor e anticoagulantes para poder prevenir trombose são essenciais. Tome-os rigorosamente nos horários indicados. Geralmente o anticoagulante é mantido durante um mês. E não se esqueça das compressas de gelo. Elas são fantásticas para poder ajudar a aliviar a sua dor e o inchaço na perna.
Você pode fazer várias vezes por dia, por 15, 20 minutos, sempre usando uma toalha para poder proteger a pele e não deixar fazer nenhuma queimadura nos primeiros dias. A fisioterapia é a sua grande parceira nessa jornada. Nessas primeiras semanas ela pode ser feita em casa mesmo. Normalmente eu indico fisioterapeutas que possuem bastante experiência nesse tipo de abordagem. Os exercícios são focados em ganhar movimento de forma segura, ativar a sua musculatura da coxa, a musculatura do quadril e treinar as principais transferências, que é sentar, levantar, deitar. Faça esses exercícios com muita dedicação que você vai ver uma melhora muito grande. Agora eu vou falar sobre um ponto importante, são as posições que não são recomendadas. Para evitar o risco de luxação da prótese, que quando a prótese desencaixa, ela sai do lugar, principalmente nas primeiras 6 semanas, alguns movimentos devem ser evitados. Os clássicos são cruzar a perna, não girar o pé operado muito para fora e, principalmente, não dobrar o seu quadril mais do que 90 graus. Isso significa cuidado na hora de sentar em sofá, em vaso sanitário muito baixo. Usar assento elevado se torna muito necessário nessa hora. E o seu fisioterapeuta e eu vamos reforçar essas orientações com você. Mas se você tiver feito a prótese por via anterior direta, que é a maioria dos casos que eu faço, esse risco fica muito menor e praticamente não existe. E na maioria das vezes você não tem que se preocupar com isso. É muito importante ter ajuda em casa nessas primeiras semanas. Ter alguém para poder te auxiliar nas tarefas domésticas, nas compras, até mesmo para poder te ajudar a colocar meia, sapato. Isso vai te dar muito mais tranquilidade para poder focar na sua recuperação. Entrando na 3ª e na 4ª semanas, a mágica começa a acontecer. Você vai perceber que os progressos são muito mais nítidos. Uma conquista que traz muito alívio é a retirada dos pontos. Geralmente entre 2 e 3 semanas, sua ferida já vai estar fechadinha e a partir daí, adeus aos curativos e vamos começar os banhos completos. Olhando a cicatriz sem medo. Quando se faz a cirurgia minimamente invasiva, os pontos são internos, não precisam ser retirados. O que a gente faz nessa data é somente retirar o seu curativo. A fisioterapia nessa hora ganha um novo ritmo. Agora o foco é fortalecer. Exercícios para os músculos glúteos, para o quadríceps, para os posteriores de coxa, eles são a base de sustentação da sua nova articulação. E quanto mais fortes eles estiverem, melhor será a estabilidade da sua marcha. E falando em marcha, nós vamos começar a transição dos apoios. Você usava andador, vai começar a soltar o andador para poder usar uma muleta, ou às vezes passar para uma bengala. E o que a gente precisa entender é que nessa hora é a hora que você precisa entender como está a sua confiança, porque você só vai soltar o apoio se você já estiver confiante. Você começa com o andador, passa para a muleta, da muleta para a muleta de um lado só, depois para a bengala e agora você já consegue andar sem nenhum tipo de apoio. Mas se lembre, essa progressão é individual. Não se compare com outros pacientes. Ouça o seu corpo e as orientações dos profissionais que estão cuidando de você. Existem pacientes que passam direto do andador para uma marcha sem nenhum tipo de apoio, sem nenhuma dificuldade, mas talvez esse não seja o seu caso. A dor e o inchaço vão continuar diminuindo, mas ainda podem aparecer depois de um dia mais ativo, depois de uma fisioterapia mais intensa, e é normal. Continue utilizando gelo conforme necessidade. E é nessa época também que se inicia a osteointegração, que é a hora que o osso cresce e abraça a prótese. Por volta da 4ª semana, esse processo de cicatrização do osso já está bem encaminhado, e isso traz mais segurança na hora de iniciar uma atividade de fortalecimento. O 2º mês depois da cirurgia, a palavra de ordem agora é independência. Esse é o período em que muitos pacientes, principalmente entre 4 e 8 semanas, que é 1 e 2 meses, conseguem o tão sonhado momento de retomar as atividades. Que sensação maravilhosa de liberdade, não é mesmo? Mas sem pressa. Só prossiga quando te sentir realmente seguro, equilibrado e, claro, com a liberação do seu médico e do fisioterapeuta também. Segurança em primeiro lugar, sempre. A fisioterapia continua a todo vapor, o foco agora é refinar a qualidade da sua marcha,
trabalhar o equilíbrio, que pode ficar um pouco alterado nos primeiros dias, e continuar ganhando força e resistência muscular. O objetivo é que você ande sem mancar, com um passo fluido e seguro. As atividades do dia a dia ficam muito mais fáceis. Tomar banho em pé, se vestir sem dificuldade, preparar suas refeições, você sente autonomia voltando com força total. E pensando em voltar para o trabalho, se você tem um trabalho de escritório, o retorno pode ser feito nesse período, entre 1 e 2 meses, dependendo da sua evolução. E para dirigir, geralmente a liberação vem depois que você abandonou os apoios de marcha, quando você abandonou o andador ou a muleta. E ter um bom controle muscular da perna operada, especialmente para poder conseguir frear com segurança. Sempre converse com seu médico antes de retomar essas atividades. Normalmente entre 2 a 3 semanas você já consegue dirigir sem dificuldade. E mesmo sentindo ótimo, a cautela ainda é a sua amiga. Lembre-se das orientações sobre movimentos a evitar, principalmente se a sua cirurgia foi pela via posterior. A estabilidade da sua prótese ainda está se consolidando. Chegamos no 3º mês, um marco importantíssimo. Nesse ponto, a grande maioria dos pacientes relata uma melhora drástica, quase inacreditável, tanto na dor quanto na função do quadril em comparação com o pré-operatório. Sua força muscular vai estar visivelmente melhor, fruto da sua dedicação, da fisioterapia. Aquele mancar que tanto te incomodava antes, geralmente já foi embora ou está muito discreto, sua marcha vai ser muito mais natural e mais eficiente. E agora, a parte divertida. É um excelente momento para poder reintroduzir as atividades físicas. Quais são as melhores atividades? Caminhadas mais longas, caminhadas em terrenos variáveis, natações, hidroginástica e principalmente musculação. O marco de 3 meses é frequentemente visto como o fim da fase principal de recuperação. Você já não tem aquela dor limitante da artrose, já se recuperou boa parte da mobilidade e está retomando suas atividades favoritas. É uma vitória que merece ser celebrada. Mas, atenção, a recuperação completa e o ganho total de força e adaptação do seu corpo podem levar mais tempo, até 6 meses ou até mesmo 1 ano, dependendo do caso. Então continue focado nesses cuidados. E a vida depois dos 3 meses? Ela continua e a boa notícia é que a imensa maioria, que é muito melhor, com qualidade de vida e menos dor. Você vai continuar ganhando força e confiança. E sobre esportes de maior impacto, como a corrida, futebol, lutas, geralmente a gente pede para evitar ou praticar com maior moderação. O objetivo é preservar a sua prótese pelo maior tempo possível, mas cada caso é um caso. Um ponto fundamental, o acompanhamento médico regular. Mesmo se você estiver se sentindo 100%, a gente precisa continuar fazendo consultas e radiografias periódicas, anuais, conforme a sua necessidade, para poder garantir que a sua prótese está perfeita, bem posicionada e sem sinais de desgaste precoce. E assim, a gente completa o nosso diário de recuperação da prótese de quadril, passando juntos por cada fase, desde a expectativa do hospital até a retomada da sua vida ativa. E como a gente viu, a recuperação é um processo contínuo. Ele exige paciência, exige disciplina, principalmente com a fisioterapia. E, acima de tudo, exige que você siga as orientações da equipe médica. Então, lembre-se, cada pessoa é única e a sua recuperação também será única. Então, nunca se compare com as outras pessoas, celebre as suas próprias conquistas, por menores que elas pareçam. Quero deixar uma mensagem final, que a cirurgia de prótese de quadril é uma ferramenta transformadora. Ela tem um potencial incrível de aliviar suas dores que te limitaram por tanto tempo, te devolver a alegria de viver, de andar sem dor, brincar com seus filhos, com seus netos, viajar, brincar, dançar, viver plenamente. Se você está nessa jornada, considerando a cirurgia, espero que esse guia detalhado tenha trazido clareza e confiança para você. E agora, eu quero ouvir de você. Ficou alguma dúvida sobre alguma fase da recuperação? Já passou pela cirurgia e quer compartilhar um pouco da sua experiência? Deixa aqui seu comentário. Sua participação vai enriquecer muito a nossa comunidade e vai ajudar outras pessoas. Até semana que vem.